Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar sobre representação gráfica de uma função. Então, a gente começa falando sobre as coordenadas cartesianas. Para localizar pontos em um plano, usamos o referencial cartesiano, criado pelo matemático e filósofo francês René Descartes. O nome Descartes, em latim, era Cartesius. Daí o nome cartesiano. A notação A e B é usada para indicar os pares ordenados de números reais A e B, no qual o número A é a primeira coordenada e o número B é a segunda coordenada. Observe os pares ordenados 3 e 4. Então, esse 3 refere-se à coordenada de A e o 4 refere-se à coordenada de B, certo? Então, quando a gente tem um par ordenado, que é esses aqui, a gente já precisa identificar. Como nós vamos trabalhar o eixo ortogonais, né, o sistema de eixos ortogonais, eu vou trabalhar com o plano cartesiano, que trabalha com os eixos de x e de y, certo? Então, obviamente, dentro de um par ordenado, se eu estiver trabalhando um plano cartesiano, formados pelas retas de x e de y, o primeiro número que aparece é o número correspondente à letra, ao número correspondente à reta de x, e o segundo número é o número correspondente à reta de y, tá bom? Então, aqui a gente tem a foto do nosso querido René Descartes. Um sistema de eixos ortogonais é construído por dois eixos perpendiculares, ou seja, essas duas retas, elas se apresentam em forma de cruz, né? Os eixos perpendiculares são duas retas que formam uma cruz. Então, o eixo 0 de x e 0 de y tem a mesma origem, ou seja, eles se cruzam no mesmo ponto. Daí o nome plano cartesiano. É um plano munido de um sistema de eixos ortogonais. E aqui a gente pode identificar os eixos, tá vendo? Eixo vertical, eixo das coordenadas. Então, essa reta corresponde à reta de y. Ela é positiva para cima, negativa para baixo. Aqui a gente tem o eixo de x. Então, esse eixo de x para esse lado positivo, para esse lado contrário, negativo. Então, esse é o eixo que a gente identifica, né? Então, os eixos ortogonais 0 de x e 0 de y, ou seja, é aqui no meio, o encontro entre essas retas, né? Ela vai formar uma cruz, né? Um eixo perpendicular. Esse eixo de 0 de x e 0 de y é o que divide o plano cartesiano em 4 regiões, e essas regiões chamam-se quadrantes, na ordem colocadas no gráfico abaixo. Então, aqui a gente identifica o eixo completo do plano cartesiano, certo? O eixo de x positivo, negativo, eixo de y positivo e negativo. Então, essa primeira fase aqui, esse contexto, é o nosso primeiro quadrante. Esse outro, o nosso segundo, terceiro e quarto quadrante, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer algumas identificações, a gente vai fazer ligações entre esses pontos, certo? A gente vai unir esses pontos e vai trabalhar isso bem devagarinho, sem problema, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ligar os eixos, né? Porque a gente vai ter o par ordenado. A gente sempre sai de x para y, tá certo? Então, eu saí de x, saí de y, e existe o ponto de encontro dessas duas retas. Então, obviamente, a gente vai precisar de um pouquinho de organização. Eu vou mandar para vocês o plano cartesiano para que vocês possam imprimir e realizar as atividades que nós vamos realizar na aula de hoje. Por quê? Porque esse plano cartesiano ele tem coordenadas simétricas e eu não posso desenhar esse gráfico de qualquer forma, né? Então, eu vou ter que organizar esse gráfico direitinho para poder realizar as correções e as construções que eu vou fazer nesse gráfico, tá certo? Então, a gente sai de x, sai de y e se encontra em um determinado ponto. Usamos esse sistema para localizar pontos no plano cartesiano. Dado um ponto P desse plano, dizemos que o número A e B são as coordenadas cartesianas do ponto P.
em que a abscissa em que A é a abscissa, certo? A abscissa é justamente a reta referente ao eixo de x, e B é a coordenada. Então, a reta de y é também denominada de coordenada, tá certo? São nomes que a gente vai se acostumando ao longo das nossas aulas, tá bom? Vamos aqui trabalhar algumas situações, tá? Então, você vai observar que o contexto que nós trabalhamos de função, ele vai estar atrelado ao processo dos nossos planos cartesianos. Observe os números inseridos como entrada de um software de construção de um gráfico de números fornecidos como resultado. Então, o valor de x é menos 1, 1, 2, 3,5 e 5. O valor de y, ou seja, o resultado dessa função, foi 2, menos 1, 1, 3 e 2,5, tá? Então, aqui, a gente vai fazer a representação gráfica dessas funções. Lembrando que a gente sai de x para y, tá certo? Então, aqui a gente identifica, a primeira coisa que você precisa fazer é se localizar. Onde você está e para onde você vai, tá? Então, você sempre vai estar em x e vai para y. Fica mais fácil de você identificar essa construção. Então, vamos lá. Eu estou na reta de x, então, o meu primeiro elemento é menos 1, então, menos 1 é aqui, certo? Então, eu estou localizado aqui no menos 1. Eu saí de menos 1 e eu vou para 2, positivo. Se eu vou para 2 positivo de y, é 2 de cima, tá bom? Então, ó, saí de 2... sair de menos 1 de x. Então, esse é o ponto de encontro dessas duas retas, né? Então, esse ponto representa o par ordenado menos 1 e 2, tá certo? Então, é dessa forma que a gente vai fazer essas construções. Vamos para o nosso segundo par ordenado. Então, onde é que eu estou? Eu estou em 1 positivo de x, então, eu vou me localizar na reta. Eu estou aqui, tá bom? Para onde eu vou? Eu vou para menos 1 de quem? De y. Menos 1 de y é para baixo. Tá certo? Então, ó, sair de 1 positivo de x, sair de menos 1 de y. Então, esse é o ponto de encontro desse par ordenado correspondente a 1 e menos 1. Lembre-se sempre, o primeiro número que aparece... o primeiro número que aparece no par ordenado é sempre referente à reta de x, o segundo, a reta de y. Eu sempre saio de x para algum lugar. A gente vai ver algumas situações que são um pouquinho diferentes dessa, mas não é o momento ainda, ok? Então, nesse primeiro momento, eu sempre saio de x para y. Vamos para o nosso terceiro par. Eu estou em 2 da reta de x e vou para 1 da reta de y. Como esse 1 é positivo, então eu vou para cima, tá bom? Então, ó, eu estou aonde? 2 de x, então eu saí de 2 de x, saí de 1 de y, então o encontro é aqui. Então, esse é o ponto correspondente ao par coordenado 2 e 1. Vamos agora para o nosso quarto ponto cartesiano. Eu estou em 3,5 na reta de x. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem aqui esse intervalo, certo? Ou seja, 3,5 é a metade entre 3 e 4, certo? Então, ele é o meio do caminho. Então, você vai lá e demarca, certo? Então, 3,5 está aqui. Veja que o distanciamento é diferente. Porque aqui seria 1, 2, aí 3, aqui, 3,5, 4, para poder chegar no 5, tá? Então, localizei 3,5, que é onde eu estou. Para onde vou? Eu vou para o número 3 de y. 3 positivo, então é para cima, ok? Então, saí de 3,5 de x, ó, vou tracejando, saí do número 3 de y, e esse é o encontro desses dois pares coordenados, 3,5 e 3. E agora a gente vai para o nosso último par ordenado. Eu estou no número 5 da reta de x e eu vou para 2,5. Veja, só é você analisar, ó, 2 e 3. O meio é 2,5, não é isso? Então, eu vou sair de 2,5, vou sair de 5, e esse é o ponto de encontro entre esses dois pares ordenados, tá?
Note que o gráfico dessa função é formado por apenas 5 pontos. Cada um desses pontos representa um par ordenado, em que o primeiro número indica o valor de x. Então, sempre lembre-se, se eu te der um par ordenado como esse, o primeiro número que aparece é sempre correspondente ao valor de x. E o segundo corresponde ao valor de y. Então, isso é uma correspondência geométrica, isso não muda. Então, se eu tenho um par ordenado, o primeiro número que aparece é o da reta de x, o segundo da reta de y. Quando eu vou para o plano cartesiano, eu sempre saio de x para y, tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele diz, determine a f de 2, ou seja, quando essa função aqui for substituída por 2, mas essa parte aqui eu não quero fazer com vocês agora, não. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem outra situação onde a gente usa a representação de gráficos, tá? Em uma loja em que são realizadas fotografias, o preço a ser pago varia de maneira proporcional em função dos números de cópias. Aí veja que você vai estar sempre trabalhando um gráfico apoiado numa tabela. Então, você precisa saber onde você está, para onde você vai, para que você possa fazer essa representação no gráfico, tá bom? Então, aqui a gente tem as quantidades, né? Então, se eu não tiro nenhuma cópia, então eu não vou cobrar nenhum valor. Então, o nosso primeiro par ordenado seria de 0 para 0, certo? Essa é a única, preste bem atenção nessa informação, essa é a única situação onde você vai pintar aqui o encontro das duas retas. É quando nós tivermos de 0 para 0, quando os nossos dois pares ordenados forem 0, certo? Então, 0 de x, 0 de y, onde é que a gente pinta? No encontro dessas duas retas. Essa é a única situação, quando o par ordenado se apresentar desta maneira, essa é a única vez que você vai pintar o encontro das duas retas, tá? Os outros a gente vai aprender daqui a pouquinho. Lembrando que o primeiro número que aparece são os elementos da reta de x, os segundos números são os números da reta de y. Então, eu vou sair de 1 para 0,3, de 10 para 3 inteiros, de 15 para 4,5 e de 20 para 6. Então, aqui a gente tem a representação de cada um desses pares ordenados, né? Essa representação que foi construída graficamente aqui, tá? Então, ó, eixo de x, eixo de y, e aí as junções desses pares ordenados que nos foram apresentados aqui, tá? Outra coisa, você pode questionar, professora, são sempre 5 que a gente trabalha? Não, a gente não tem uma numeração específica para a quantidade de pontos que a gente tem. Então, eu posso encontrar um gráfico que eu vou só identificar 2 pontos cartesianos nele, como eu também posso encontrar um gráfico que eu vou fazer 5, 6, 7 pontos cartesianos. Então, 7 demarcações, tá? Então, não existe uma numeração para essa quantidade. Nesse caso, também podemos representar os pares ordenados, né? Números de cópia e preço, certo? Lembrando que o primeiro número que aparece é o correspondente à reta dx, né? Que é o número de cópias, e o segundo é o preço daquela cópia. Em um sistema cartesiano, note que o preço é diretamente proporcional ao número de cópias. Obviamente, quanto mais cópias eu tiro, maior é a quantidade do valor que eu vou pagar. Além disso, o número de cópias só pode ser um número natural. Não pode ser um número negativo, não pode estar entre números naturais consecutivos, né? Por isso, o gráfico dessa função não é uma linha contínua, mas pontos alinhados, para você ver, como você vê aqui no lado, né? Então, aqui a gente vai identificando que essas demarcações no gráfico, elas são proporcionais, elas vão aumentando gradativamente. Ó, a gente vai identificando uma regularidade nessa imagem, certo? Vamos ver se essa regularidade aparecia na imagem anterior, tá vendo? Ó, é diferente. Aqui, esse gráfico, ele não é um gráfico contínuo, né? Ó, os pontos não têm um aumento gradativo, tá vendo? Então, eu tenho um ponto aqui, tá vendo que existe uma diferenciação?
entre esse gráfico, ó, só é você olhar a representação, não tem como a gente fazer uma construção contínua nessa figura. Veja a diferença para essa daqui, tá vendo? Ó, o gráfico aqui ele é contínuo, ele representa um aumento gradativo do valor a ser pago de acordo com as cópias, ok? Vamos prosseguir. Aqui na terceira situação nós temos, considere um pentágono regular de lados com medidas maior ou igual a 1. O perímetro desse pentágono regular é a função da medida dos seus lados. Veja como ocorre essa variação. Vamos lá, olha. Pentágono é uma figura de 5 lados, tá bom? E aí ele está dizendo que as medidas dele, né, sejam maior ou igual a 1. Então, eu vou começar o meu pentágono quando cada um dos lados dele for igual a 1. E o que eu vou trabalhar é o perímetro. O que é o perímetro? Perímetro é a soma da medida de todos os lados, certo? Então, veja quantas informações eu preciso lembrar para que eu consiga fazer esse cálculo. Então, eu preciso saber o que é um pentágono, certo? Que é uma figura composta por 5 lados. Eu preciso saber o que é um perímetro, que é a soma da medida de todos os lados, para que eu possa continuar esse processo. Então, vamos lá. Perímetro do pentágono regular de acordo com as medidas do seu lado. Quando ele fala de um pentágono regular, é justamente porque essa figura tem todos os lados iguais, certo? Então, vamos lá. Medida do lado desse pentágono em centímetro. Então, se ele tem 1 centímetro em cada um dos seus lados, então eu vou ter um perímetro de 5, né? Só é a gente somar ou fazer essa multiplicação. 1 vezes 5, que vai dar 5, que é a quantidade de lados que essa figura tem. Já se ele for um pentágono que cada um dos lados dele meça 2, então o perímetro dele vai ser 10. Então, só a gente fazer 5 vezes 2, porque 5 é uma quantidade fixa, que é a quantidade de lados que essa figura tem. Então, obviamente, você só vai pegar a identificação do lado dessa figura e multiplicar por 5, porque estou me referindo justamente a um pentágono. Se eu estivesse falando de um triângulo, por exemplo, a multiplicação seria aí por 3, não é? Porque é a quantidade de lados correspondentes a um triângulo. Então, eu preciso ter essa noção básica, tá bom? Para poder realizar. Aqui eu tenho 2,5, é a medida desse lado desse perímetro. 2,5 vezes 5 vai me dar 12,5. 4 com esse pentágono agora medindo 4 centímetros de lado, 4 vezes 5 são 20. Aqui a gente já conseguiu os valores de x e os valores de y. E aqui a gente tem a representação gráfica dessa figura, né? Então, o eixo de x representa a medida do lado desse pentágono. Lembre-se sempre, o par ordenado, as primeiras informações, a primeira informação que aparece é correspondente ao valor de x. Então, como a primeira informação que apareceu foi a medida do lado do pentágono, então as informações correspondentes a essa reta serão as que representam o valor de x. A segunda informação é o perímetro em centímetros, né? Então, esses valores correspondem a quem? A reta de y. Então, veja que, além, esse trabalho de função exige de você bastante interpretação, tá bom? Então, você precisa prestar bastante atenção nas explicações e nos exemplos que eu estou lhe dando para que você consiga realizar essas atividades, tá bom? Então, quando você faz a organização desses pares ordenados, olha, nosso primeiro par é, eu estou no número 1 de x e vou para 5 de y. Ó, eu estou no número 1 e vou para 5 de y. Representei o par ordenado, 1 e 5, tá vendo? Vou agora para o segundo, 2 e 10. 2 de x para 10 da reta de y. Esse é o ponto representando o par ordenado 2 e 10. O próximo é 2,5. Veja, 2,5 está no intervalo de 2 e 3. 2,5 eu vou relacioná-lo com 12,5. Certo? Então, esse é o ponto de encontro desses dois pares ordenados. 2,5 e 12,5. E aqui
o nosso quarto, né? O nosso quarto representação, eu vou sair de 4 de x para 20 de y. E aí você observa o seguinte, né? Que esse plano cartesiano aqui, ele representa uma função contínua, tá vendo? Ó? Uma função que cresce gradativamente, e aí você consegue traçar uma reta cruzando todos esses pontos. Cada par ordenado pode ser representado por um ponto em um sistema cartesiano, que é esses pontos azuis. Nesse caso, o primeiro número do par ordenado indica a medida do lado e o segundo o perímetro correspondente. Então, o valor de x é a medida do lado, o valor de y é o perímetro. No sistema cartesiano ao lado, que é esse aqui, os pares ordenados do quadro são representados pelos pontos azuis, cada um desses pontos. Note que os pontos obtidos estão alinhados. Isso acontece porque o perímetro do polígono regular é diretamente proporcional à sua medida, ou seja, quanto mais eu aumento o lado, maior vai ser o perímetro dessa figura. Então, ele vai crescer proporcionalmente, tá certo? Além disso, como o lado do pentágono regular pode assumir qualquer valor real maior que 1, o gráfico será em uma linha contínua, né? Que se inicia no par ordenado 1 e 5, que foi o primeiro par que a gente desenhou, passando pelos demais pares ordenados de acordo com a medida do lado do pentágono e seus respectivos perímetros. Aí, o que é que a gente vai observar? É muito importante que você identifique, certo? Que esse trabalho exige organização. Por isso que eu vou mandar para vocês o plano cartesiano. É importante que vocês se organizem para imprimir esse plano cartesiano, tá bom? Por quê? Porque se você for desenhar, vai ser complicado. Mas se você quiser desenhar, ok, você vai precisar desenhar as duas retas, vai precisar pegar uma régua e essas distâncias precisam ser exatamente iguais, ou seja, se eu escolhi na minha régua 0,5 ou 1 centímetro, então todas as medidas vão precisar ter exatamente 1 centímetro, tanto na reta de x quanto na reta de y. Por quê? Se você desenhar o plano cartesiano com medidas erradas, se ele não tiver bem certinho, a figura fica troncha, tá bom? E isso não pode acontecer. Então, função é um trabalho matemático que exige bastante organização, bastante cuidado para que essa representação gráfica fique correta, tá? Então, esses pontos só vão se cruzar se você desenhar o plano cartesiano de maneira correta. Então, por isso que eu vou enviar para vocês e aconselho que vocês imprimam, tá bom? Porque vai facilitar o trabalho de vocês na hora de representar, tá bom? Eu vou mostrar a vocês o plano que eu vou enviar para vocês e como vocês fazem essa representação na sequência da aula, ok? Qual é a lei da função que o gráfico acima representa? A gente viu que ele fala da questão do perímetro. Perímetro nada mais é do que a soma da medida de todos os lados, mas ele também pode ser representado por um processo multiplicativo, como eu disse a vocês. Como? O pentágono é uma figura que contém 5 lados, só é necessário que você multiplique 5 vezes a medida que esse lado vai receber. Então, no caso, a nossa função seria 5x, onde x representa o valor da medida do lado. Então, se é 1, 5 vezes 1, 5. Se a medida do lado é 2, 5 vezes 2, 10. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, você precisa fazer um trabalho interpretativo nesse contexto de função. Então, preste bastante atenção nas explicações, tá? Vamos para a nossa quarta situação, para que a gente analise que a coisa vai ficando mais enfeitada, ok? Observe os números inseridos na entrada de um aplicativo e os números correspondentes, e o número correspondente que ele fornece como resultado. Então, resultados fornecidos pelo aplicativo de acordo com os números inseridos na entrada. Esse é o processo da nossa máquina de função, lembram disso? A gente faz a inserção de um número, ela é processada dentro da máquina e a gente obtém um resultado. Então, vamos lá.
O número inserido foi menos 2. Houve um processamento e saiu o número 4. Tá? Vamos observar os inteiros para ver se fica mais fácil, certo? Ó, entrou o número 1, saiu 1 como resposta, entrou o número 2, saiu o número 4. Qual será que foi a operação realizada dentro dessa máquina? Né? O que será que aconteceu aqui? Que operação foi realizada aqui? Né? Qual operação matemática eu vou colocar menos 2 e vai sair menos 4 como resposta? Será que multiplicando eu consigo isso? Meio complexo, não é não? Então, olha, aqui seria um processo de potência. Porque, veja, uma base negativa, para ela ficar positiva, é só se você levar ela ao quadrado, né? Ou você poderia dizer assim, não, professora, se eu multiplicar aqui menos 2 vezes menos 2, vai dar 4. Então, beleza. Mas se eu fizer aqui 0 vezes menos 2, não ia, dava 0, também funciona aqui, né? Para a gente tentar encontrar a lei da função, ou seja, qual foi a operação matemática realizada, né? Que a gente colocou menos 2 e saiu 4. Então, se eu fizer a operação multiplicando por menos 2, aí menos 2 vezes menos 2 dá 4, tá certo? Vou trabalhar só com os inteiros para ficar mais fácil, tá bom? Se eu tivesse aqui 0 vezes menos 2, daria 0, também funciona. Mas quando eu viesse para cá, eu tenho 1 vezes menos 2, ia dar 1? Não ia dar 1, né? Então, seria menos 2. Então, significa que esse processo está errado, que a gente pensou. Mas se a gente fizer esses elementos elevados ao quadrado, se a gente fizer ele ao quadrado, talvez dê certo. Ó, menos 2 elevado ao quadrado, né? Base negativa expoente par, ela fica positiva. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Se eu fizer 0 ao quadrado é 0. Se eu fizer 1 ao quadrado é 1. Se eu fizer 2 ao quadrado é 4. Então, aqui eu descobri qual é a lei dessa função, ok? Esse número foi elevado, todos esses elementos de x foram elevados ao quadrado. Então, veja que você vai precisar raciocinar aí algumas questões para poder identificar as leis dessas funções que são questionadas. Então, eu preciso analisar os números que entraram, os números que saíram e tentar descobrir qual foi a operação matemática realizada para que esses resultados acontecessem, tá? E aí a gente vai fazer a representação gráfica desses pontos. Esse é o valor de x, esse é o valor de y. Então, aqui a gente começa essas demarcações, certo? Então, o nosso primeiro par ordenado é menos 2, ó, estou no menos 2 de x, que é desse lado, vou para 4. Então, esse é o ponto de encontro, referente a menos 2 e 4. O próximo par é menos 1,5. Aí, veja, 1,5 está no intervalo entre menos 2 e menos 1. Tá vendo? Menos 1,5 para menos 2,25. Então, ele tem que ser um pouquinho abaixo da metade, tá bom? E aí, o outro é de 0 para 0, certo? Então, lembre-se que esse é o único momento em que você pinta aqui no centro, quando eu tenho de 0 para 0, tá bom? Aí eu tenho aqui de 1 de x para 1 de y e a última de 2 de x para 4 de y. Se você observar, ó, esse aplicativo calcula o quadrado dos números inseridos na entrada, ou seja, os resultados são obtidos em função dos números inseridos, obviamente. Eu vou inserir um número, elevá-lo ao quadrado e identifico o resultado. Posteriormente, o aplicativo fornece essa representação gráfica. Foi essa que a gente acabou de construir. Cada par ordenado, ou seja, número inserido, e o número determinado, ou seja, o resultado obtido, formam um par ordenado, que pode ser representado por um ponto no plano cartesiano, que é esse rapazinho verde aqui. Como esse aplicativo considera a entrada, todos os números reais, o gráfico da função é uma linha contínua sem início nem fim. Ou seja, esse desenho vai formar uma parábola,
tá? A gente vai poder trabalhar isso bem devagarinho, sem estresse. Cada uma dessas representações gráficas a gente vai vendo ao longo das nossas aulas, mas a gente precisa saber que esse trabalho exige bastante organização, tá? Esse desenho precisa ficar bem alinhado, todos os pontos, veja, todos os pontos se encontram. É a partir da união dos pontos que a gente faz o desenho da nossa parábola, tá bom? Mas a gente vai ter tempo de se acostumar com o plano cartesiano, com o desenho das parábolas, tá certo? Não precisam ficar nervosos. Nesse primeiro momento, eu mostro a vocês tudo que a gente vai ver. Então, a gente começa fazendo a representação dos pontos e depois a gente começa a fazer desenhos nesses gráficos, seja eles retas ou parábolas, ok? Aqui a gente tem, né, de novo, eu venho reforçar essa questão dos planos cartesianos, desses espaços utilizados entre eles. Então, o plano cartesiano é uma função de uma reta que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento do outro, ou seja, você vai ligar o número da abscissa de x, ou seja, da reta de x, essa reta de x chama-se abscissa, para a coordenada de y. Então, a reta de y chama-se coordenada. Aí você pode dizer assim, professora, mas você disse que os espaços precisam ser iguais, e aqui, visivelmente, eles estão diferentes. Por que eles estão diferentes? Porque eu ampliei a imagem para que vocês vissem de maneira mais clara, mas o correto é que essa imagem esteja um pouquinho diminuída, obrigatoriamente, pessoal. Obrigatoriamente, os espaços precisam ser exatamente iguais, tá bom? Então, o correto era que eu tivesse diminuído um pouquinho essa imagem aqui, para vocês identificarem que esse espaço da reta de y precisa ser idêntico ao da reta de x, porque senão não funciona, tá? Quando você for desenhar, a reta não bate, tá? E aí você vai observar que aqui ele já foi fazendo as representações dos pontos sem fazer a ligação, tá bom? Mas eu aconselho que vocês façam, até porque fica mais fácil para vocês, certo? Então, vamos seguir. Olha só. Por exemplo, vamos localizar. Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos trabalhar é a localização, tá bom? A gente não vai fazer desenho, nada. A gente só vai localizar os pontos, tá bom? Então, vamos lá. Ó, localizar e nomeá-los, né? Então, aqui a gente tem o nosso ponto A, que vai de 4 a 1. Lembre-se, o primeiro número é x, o segundo é y. Então, onde é que eu estou? Sempre se localize de onde você está para onde você vai, ok? Então, você está em 4 da reta de x, então eu estou aqui. Vou sair de 4, vou sair de 1 de y, certo? Ó, tá vendo? Tracejo. E na hora que eles se encontram, a gente pinta e coloca o nome. Como é que se chama esse ponto? Esse ponto chama-se ponto A, que sai do 4 de x para 1 de y. Representei, ok? O nosso ponto B sai de 1 de x para 4 de y. 1 de x, 4 de y. O ponto se encontra aqui e esse ponto chama-se B. Vamos agora para o nosso ponto C. O nosso ponto C, ele sai de menos 2 de x, vamos se localizar, estou aqui, e vou para menos 3 de y. Menos 3 de y é para baixo, certo? Então, menos 2 e menos 3, tá certo? Eu coloquei o númerozinho aqui embaixo para você enxergar melhor, tá? Então, sair de menos 2 de x para menos 3 de y, esse é o encontro do ponto C. O ponto D, eu estou em 2 positivo de x, que é aqui, e vou para menos 2 de y, que é para baixo. Sair de 2 positivo de x para menos 2 de y. O encontro dessas duas retas representa o ponto D. E aqui é onde chega justamente o que eu quero explicar a vocês. Lembram-se que eu disse a vocês que a única situação onde você pinta o centro da reta é quando o ponto for de 0 para 0, correto? Então, esse é representado pelo ponto O. Ele vai de 0 para 0. Então, eu vou pintar aqui no meio dessas duas retas. Como é que eu represento esses dois pontos? O ponto E,
e o ponto F. Eu preciso lembrar e preciso anotar, tá bom? Então, veja, os pontos cartesianos, normalmente, o primeiro elemento é o de x, o segundo elemento é o de y. Eu saio de x para y, isso é regra, ok? A única situação em que eu vou pintar o centro do meu gráfico é quando os pontos forem de 0 para 0. Qual é a outra observação? São esses dois pontos aqui, ó, certo? Por quê? 0, anote aí, 0 é ponto de partida, ok? Você sai de 0 para algum lugar, ok? Então, a única situação em que você vai marcar aqui no meio é quando for de 0 para 0. Em outra situação, não, porque 0 é ponto de partida. Você sai de 0 para algum lugar. Então, vamos ver como é que isso funciona, tá bom? Nesse daqui, eu tenho menos 1 de x e 0 correspondente a y. Então, a professora disse que 0 é ponto de partida. Então, eu saio de 0 para algum lugar. Então, aqui eu vou sair de 0 e vou para onde? Eu vou para menos 1 de x, porque esse elemento representa a reta de x. Então, eu vou sair, veja bem, eu saio de 0 e vou para menos 1 de x. Então, eu vou pintar na reta. É a única situação também onde eu faço o desenho do gráfico, eu faço o desenho do ponto em cima da reta. É quando você sai de 0 para algum lugar, tá certo? Veja que todos os outros pontos são demarcados dentro dos quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, né? Mas, quando nós tivermos um par ordenado de 0 para 0, a gente pinta no centro do gráfico. Quando nós tivermos de 0 para algum lugar, porque 0 é ponto de partida, então esses pares também são desenhados na reta. Então, eu saí de 0 e vou para menos 1 da reta de x, que é aqui. Então, eu chego lá no menos 1, pinto em cima da reta e coloco a letra E. Vamos ver como é agora. Na letra F, veja. 0 é ponto de partida, eu vou sair de 0 e vou para 3. Esse 3 é de que reta? É da reta de y, ele é o segundo elemento que aparece, correto? Então, eu vou sair de 0 e vou para 3 positivo de y. Veja que eu pintei ele aqui, tá vendo? E aí, eu coloco o F. Então, a única situação em que eu pinto o centro do gráfico é quando o meu par ordenado for de 0 para 0. Nessa situação aqui, 0 é ponto de partida. Você sai de 0 para algum lugar, tá bom? Então, nesse par ordenado de letra E, eu saí de 0 e fui para menos 1 da reta de quem? De x, porque o primeiro número que aparece é x, certo? Então, eu venho na reta, demarco e coloco o nome do ponto. Na letra F, eu vou sair de 0 e vou para 3. Esse 3 é de que reta? De y, porque ele é o segundo elemento que aparece. Então, eu saio de 0 e vou para 3. Aí, esses elementos, quando um deles, o x ou y, forem 0, é a situação onde você desenha em cima da reta. Os outros são desenhados dentro dos seus pares ordenados, tá certo? Então, vamos começar a exercitar, vamos ver como é que isso é feito, tá? Na verdade, para que fique mais fácil para vocês. Olha, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente construir juntos, tá bom? Para você ver como é que funciona. Quando temos mais de um par ordenado, marcamos cada par como ponto de letras do alfabeto. Você precisa nomear esses pares ordenados, né? Porque fica mais fácil de entender. Então, o plano cartesiano que eu vou mandar para vocês é esse, certo? Que já tem um espaçamento bem legal, que dá para vocês desenharem. Veja aqui, ó, ele é desenhado dentro de uma malha quadriculada, então todos os espaços têm o mesmo tamanho. Vamos começar a trabalhar? Nosso primeiro ponto é o ponto A, certo? Eu estou em 3 de x, eu estou aqui, certo? E vou para 4 de y. Primeiro número é de x, segundo número é de y. Então, vamos lá. Eu estou no número 3 de x e vou para o 4, tá vendo? Saí do 4, saí do 3. O encontro dele é aqui e esse ponto representa quem? A letra A.
Esse é o trabalho que você tem para fazer. A representação gráfica desses pontos cartesianos, tá? Então, no seu plano cartesiano, igual a esse meu que eu estou enviando, você vai pegar uma régua, e se você quiser colocar canetinhas coloridas, eu aconselho, porque vai ficar lindo o trabalho, tá bom? E é isso que você vai fazer, ó. Primeiro elemento é de x, segundo elemento é de y. Então, eu saí de 3 de x para 4 de y. Então, o encontro deles é aqui e ele representa o ponto A. Vamos fazer o ponto B? O ponto B a gente vai colori-lo de vermelho. Eu estou em 2 de x, ó. Estou aqui, certo? É aqui que eu estou. Para onde eu vou? Eu vou para menos 3. Esse menos 3 é de que reta? De y. Então, ela é aqui para baixo, beleza? Então, ó, menos 2. Aí, eu já sei que eu vou até aqui, ó. Aí, agora, o 3, tá vendo? 2 de x menos 3 de y. Aqui é o encontro. É onde eu pinto a minha bolinha. Como é que se chama esse ponto? Ponto B. Tá vendo? É esse o trabalho que vocês têm para fazer na aula de hoje. Veja que a gente trabalhou uma amplitude maior de contexto, porque esse é o contexto que a gente vai trabalhar ao longo das nossas aulas. Mas hoje você vai trabalhar representação e identificação de um par ordenado no plano cartesiano, tá bom? Vamos aqui fazer a nossa letra C. O nosso ponto C vai ser representado pela cor lilás. Eu estou em menos 2 de x. Vamos se achar? Estou aqui, ó. Menos 2 de x. Para onde eu vou? Para 3 de y. Então, é para cima, né? Que é 3 positivo. Então, você precisa sempre analisar o par ordenado para saber onde você está e para onde você vai. Para você saber se é para cima, se é para baixo, tá bom? Então, eu estou em menos 2 de x, eu estou aqui, beleza? Eu vou para onde? Para 3 de y, ó, tá vendo? O encontro é aqui, certo? Como se chama esse ponto? Ponto C, tá bom? Vamos fechar agora representando o nosso ponto D. Onde nós estamos? Eu estou em menos 5 de x, então menos 5 é desse lado de cá, ok? Então, é aqui que eu estou. Para onde vou? Vou para menos 2 de y. Menos 2 de y é para baixo, tá bom? Então, eu estou aqui em menos 5 de x e vou para menos 2 de y. Esse aqui é o nosso encontro. E esse daqui representa que ponto? O ponto D. Veja que trabalho legal, que trabalho bonito, principalmente se você fizer usando canetinhas coloridas, tá bom? Então, fica um trabalho bonito. É esse trabalho que você tem para realizar na aula de hoje, tá? Eu vou mandar essa malha quadriculada para você, esse plano cartesiano para você trabalhar, e vai facilitar muito o seu trabalho, colocar tudo isso no seu caderno, tá? Pessoa para desenhar, Jesus, vai ser complicado, tá bom, gente? Vamos lá. O nosso exercício diz o seguinte: observe o gráfico a seguir e escreva 4 pontos que pertencem ao gráfico dessa função. Olha só, qual é a representação quando o ponto está desenhado na reta, certo? Então, aqui, ó, em cada um desses pontos que nós temos aqui, por onde essa reta passou, houve uma relação. Ó, esse ponto aqui, ó, esse, vai de 1 para 1. Aí eu tenho outro ponto, ó, se foi desenhado na reta, significa que era de 0 a 2. 0 a 2 de x. Porque é a única situação onde a gente desenha ponto nas retas, certo? Então, esse daqui, eu vou dizer todos eles e você escolhe o que você vai colocar, ó. O nosso primeiro, vamos começar daqui? Pronto, vou seguir a reta, tá? Então, ó, esse ponto daqui seria quem? Menos 2 de x a 4 de y. Esse daqui, menos 1 de x a 3 de y. Esse rapaz aqui, como ele foi desenhado na reta de y, significa que ele era de 0 a 2. 0 a 2 de y. Esse daqui, 1 de x a 1 de y. Como esse ponto está na reta, de 0 a 2 de x. Esse daqui seria 3 de x a menos 1.
e esse último de 4 a menos 2. Então, aqui eu representei para você todos os pontos que foram trabalhados nesse gráfico. E aí você escolhe 4 dos que eu já disse e coloca aqui. Eu quero ver se você consegue colocar o plano, o par ordenado. Deixa eu colocar aqui de novo, tá? O que você vai representar é isso aqui, ó, tá? Então, eu disse a você quais eram todas as junções que tinham na primeira questão, né? Eu dei todo esse translado aqui para você e eu quero que você faça essa representação aqui. E você me represente justamente 4 pares ordenados referentes a essa imagem. Então, você volta o vídeo devagarinho. Eu li todos eles. Esse. Deixa eu ver quantos eu disse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu disse 7 pontos e eu quero que você represente 4 aqui, tá? Quero ver quem é que acerta. Só é voltar o vídeo devagarinho. Eu quero ver justamente se vocês conseguem fazer essa organização aqui, localizando X e Y nos lugares corretos, tá bom? Vamos lá. Nesse daqui, a gente tem aqui, eu quero que você descubra qual foi a lei da função, ou seja, qual foi a operação matemática que a gente realizou. Veja, vamos identificar os pares ordenados, né? A gente tem aqui, ó, menos 2 e 4, certo? E aí, o que é que você vai fazer? Vou te ajudar e vou utilizar os valores positivos, tá? Para nem confundir sua cabeça. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem de 1 para 1, certo? Então, significa que o valor de x é 1 e o resultado também é 1. Pronto. Então, a gente já vai usar esse como matriz, porque é mais fácil, tá certo? Você vai ver qual é a função correta que corresponde a essa função. Professora, como é que eu vou fazer isso? Aqui nesse ponto, eu disse que o valor de x era 1 e o valor de y também é 1. Então, significa dizer que você vai pegar essa primeira função e vai, no lugar de x, vai colocar o número 1. Faça a operação de multiplicação, faça a operação de subtração. Se o resultado der 1, então a função certa é essa. Se não é, vamos para a segunda. Então, no lugar de x, você coloca 1 como resposta. Faz a operação e verifica. Se o resultado final der 1, a função certa é essa. Deu errado, vamos para a terceira. Bote aqui no lugar de x o número 1, faça a conta. Deu 1, professora? Então, seria essa. E, por fim, a gente tem a última, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai, em cada uma dessas funções, ou até achar a função certa, substituir o valor de x por 1, e ver em qual dessas funções, quando você resolver, vai dar o número 1 como resposta, certo? Então, quando isso acontecer, você identificou qual foi a lei da função utilizada para a representação desse gráfico, tá bom? Se você quiser testar, você pode testar outro também, né? Deixa eu ver outro aqui que a gente tem. O nosso valor de x aqui é 3, tá? Então, eu vou substituir o x por 3 e vou verificar em que situação o resultado fica menos 1 como resposta, ó. Porque foi a junção de 3 e menos 1. Então, esse é o valor de x e esse é o valor da resposta. Mas fazendo por 1 fica mais fácil, tá? Então, eu vou substituir o x de cada uma dessas funções por 1 e vou observar, depois que eu fizer a conta, como aquela continha da máquina que eu expliquei na aula passada, faz a substituição, eu vou colocar 2 vezes o valor de x, que é 1, vou fazer as operações e verificar em qual dessas equações, em qual dessas funções, o resultado vai dar 1. Aí eu vou encontrar a lei dessa função. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Aqui eu tenho, observe os números reais do quadro, então eu tenho o quadro aqui, os valores de x e os valores de y. E eu quero que você construa esse gráfico, tá? Então, tem o plano cartesiano aqui, eu vou mandar esse plano para vocês imprimirem, para colar no caderno de vocês, para que vocês construam o gráfico, né? Faça a representação gráfica. Então, eu vou sair de menos 1 para menos 4 de y, lembre-se, 0 é ponto de partida, eu vou sair de 0 para menos 1 de y. É para esse rapaz aqui, tá? Eu quero ver como é que vocês se saem nessa construção gráfica, tá bom? E aqui, eu tenho já os pares ordenados, ó, de as coordenadas cartesianas de cada ponto indicado nessa letra. Então, veja, o ponto A é o quê?
3 de x e 3 de y. Eu quero que você represente o ponto do par ordenado, como aquele que a gente vai fazer no primeiro. Você tem o gráfico e vai representar qual era o par ordenado. Então, o par de letra A, aí abre parênteses, é de 3,3, tá? Então, eu saí de 3 de x para 3 de y. Vamos para o B. B. O ponto B aí você bota letra B, sempre letras maiúsculas, letra B, aí abre parêntese, menos 3 de x e 2 de y. Essa é a representação das coordenadas correspondentes a cada um desses pontos. Então, você vai marcar para mim. O ponto A é esse, aí o B, o C, certo? Todos esses pares. Ó, o C. O C foi demarcado em cima da reta de x. Então, ele saiu de 0 para algum lugar, tá? Então, não vou dar muita dica para vocês, não. Qualquer dúvida, volte na aula. Eu expliquei cada um desses passos. Vamos ver se vocês conseguem acertar, tá bom? E nessa última questão, a gente tem, no terceiro quesito, o gráfico estava desenhado, certo? O que eu quero é isso aqui, ó. O ponto A é esse, o ponto B é esse, tá? Então, ó, esse daqui você vai responder o terceiro desse jeito, ó. Vamos voltar aqui para você ver, tá vendo? O par ordenado está todo desenhado, tá vendo? O que eu quero é que você represente aqui do lado desse jeito. O ponto A, o ponto B e C e assim sucessivamente, tá certo? E nesse aqui, eu quero que você marque nos pontos, nos planos cartesianos, essa junção. O ponto A vai de menos 1 de x para 3 de y. Então, vamos se localizar. Onde é que eu estou? Menos 1 de x. Eu estou aqui. Para onde eu vou? Para 3 de y. Subindo. E aí, eu demarco aqui, certo? Ó, o ponto C, eu esqueci de colocar aqui o complemento, mas na atividade que vai para vocês no grupo, eu já vou colocar corretamente, tá bom? Então, essa daqui é a atividade que vocês têm para realizar essa semana. Voltem aí com calma, assistam a aula com atenção. Essa atividade vai a foto para vocês, tá? Então, o ponto C já vai estar certinho aqui, tá bom? E esses planos cartesianos eu também vou mandar para vocês, para que vocês imprimam e colhem no caderno de vocês para realizar essas atividades, tá? Então, se quiser utilizar canetas coloridas, vai ficar lindo o trabalho de vocês, do mesmo jeito que ficou os meus nos exemplos anteriores. Então, ficou com dúvida? Volte, assista a aula, vá pausando, vá fazendo de acordo com o que eu vou falando, tá certo? Então, é muito importante que você consiga fazer essas representações de maneiras corretas no seu caderno, tá bom, pessoal? Um cheiro e até semana que vem.